Fábrica de Fatos apresenta 8 pessoas que ganharam superpoderes após terríveis acidentes. Número 1. Franco. Franco era um imigrante italiano. Quando ele se mudou para São Francisco em 1970, ele apanhou uma febre muito alta. A febre era tão alta que lhe causou delírios e convulsões. Felizmente ele sobreviveu à doença. No entanto, ele já não era o mesmo homem. Quando ele estava morando em sua cidade natal na Itália, mais de 30 anos antes da sua doença, ele nunca havia segurado num pincel, e não tinha absolutamente nenhum sentido artístico, e também não tinha muitas memórias de sua cidade natal. Quando ele recuperou de sua doença, ele teve um sonho lúcido sobre os detalhes da cidade onde cresceu e viveu. De fato, ele teve vários sonhos, e eles eram tão vívidos que ele tinha um desejo irresistível de pintar o que estava sonhando. Quando as pessoas começaram a ver suas pinturas, elas fotografaram as áreas em Itália que Franco alegou estar pintando. As imagens eram tão idênticas, que muitas pessoas acharam difícil de acreditar que esse homem se lembraria de detalhes tão vívidos depois de 30 anos. Também não podiam acreditar que sua doença lhe tinha dado o talento de pintar. Mas ele provou a todos que era verdade. Número 2. Jason. Em 2002, Jason foi violentamente atacado por 2 homens à saída de um bar. Ele foi deixado com uma severa concussão e sofreu de estresse pós-traumático. Após o incidente, ele começou vendo formas geométricas em tudo que olhava. De acordo com o médico, a concussão tinha desbloqueado uma parte de seu cérebro, que fazia tudo no mundo parecer ter uma estrutura matemática. Antes da lesão, ele era tão horrível a matemática que tinha que trapacear para passar nas provas. Mas depois do acidente, ele se tornou um gênio da geometria física e cálculo. Número 3. Tony Scicore. Tony Scicore era um cirurgião ortopédico. Ele um dia parou no orelhão para fazer uma chamada à sua mãe durante uma tempestade. Assim que ele estava prestes a desligar, um raio cai através do telefone e mata Tony por poucos minutos. Felizmente ele foi reanimado de volta à vida. Após o incidente ele queixava-se de sentir-se lento e esquecido. Estas são coisas que muitas pessoas reclamam depois de serem atingidas por um raio. O tempo passou e ele não se sentiu melhor, e ainda tinha mais um sintoma. Ele tinha um desejo irresistível de ouvir música de piano. Ele nunca teve interesse em música, e de repente tudo que ele queria fazer era ouvir música de piano. Pouco tempo depois, ele decidiu comprar um piano, mas não sabia ler música, e nunca tinha tocado piano antes. Quando o piano chegou à sua casa, ele começou a tocar como se tivesse tocado toda a sua vida. Ele até compôs a sua primeira música no primeiro dia que teve o piano, e a chamou de A Sonata do Relâmpago. Número 4. Walters era um engenheiro, antes de ter um acidente horrível que o deixou em uma cadeira de rodas. Em 2005 ele teve um acidente vascular cerebral. Mas o AVC despertou algo em seu cérebro, que deu-lhe habilidades artísticas que ele nunca tivera antes. De repente ele era capaz de transformar seus esboços em incríveis imagens digitais. As suas habilidades eram tão boas, que ele começou sua própria empresa de software, que o levou a trabalhar em videojogos, quando já tinha 51 anos. Número 5. Nikolai. Nikolai é uma das pessoas mais jovens que obtiveram superpoderes depois de um terrível acidente. Quando Nikolai tinha 12 anos de idade, ele estava caminhando para casa, quando ele se apoiou em uma lâmpada de rua e foi eletrocutado. Nikolai foi jogado pela força elétrica, mas ele sobreviveu e foi para casa. Na manhã seguinte, enquanto ele estava tomando o café da manhã, ele deixou cair sua colher e ela ficou presa a seu braço imediatamente. Mais tarde ele começou pondo objetos de metal presos ao seu corpo. Quando Nikolai foi para a escola, ele impressionou seus amigos com seus novos superpoderes. Número 6. Tommy McCoy. Quando Tommy era jovem, ele era um pequeno criminoso viciado em heroína. Aos 51 anos ele sofreu um acidente vascular em ambos os lados do cérebro. Felizmente ele sobreviveu. No entanto, quando deixou o hospital, ele não podia andar ou comer. Ele nem percebeu que precisava comer. Quando estava recuperando em casa, ele teve um desejo irresistível de ser artístico e criar algo. Isso parecia estranho para a maioria das pessoas, porque ele nunca tinha mostrado nenhum interesse por arte durante os 51 anos de sua vida.
Sua incrível habilidade e compulsão para criar algo o fez pintar por 18 horas por dia, 7 dias por semana. Ele continuou a pintar até que morreu em 2012. Por ele nunca ter tido qualquer habilidade artística antes, seu trabalho surpreendeu muitas pessoas. Número 7. Derek Amato. Quando Derek tinha 40 anos, ele mergulhou para uma piscina e bateu com a cabeça no fundo. Após o acidente, ele não só teve uma concussão e amnésia, como também ganhou um talento musical que nunca tinha antes. Depois da concussão, ele adquiriu um síndrome de savant. Derek agora é capaz de tocar o piano como se tivesse tocado toda a sua vida. E também consegue fazer suas próprias melodias, usando padrões que fluem através de seu cérebro. Número 8. Mãos de Fogo. Uma mulher desconhecida afirma que depois de ter sido eletrocutada por uma lâmpada defeituosa, ela é capaz de aquecer as mãos até o ponto onde ela poderia derreter gelo. Para provar sua teoria, tirou uma foto de si mesma em uma lagoa usando seu poder. Muitas pessoas acreditam ser tudo uma farsa. No entanto, a mulher insiste ser legítimo. Espero que tenha gostado. Por favor, se inscreva para mais vídeos. Até breve.